comando só pra... Beleza. Bom dia, amigos. Tem que falar um pouco mais alto porque o microfone não é exatamente para a plateia, é mais para gravação. Mas acho que está dando para ouvir, né? Mais uma sexta aí de debates institucionais. Hoje com um tema certamente todos nós acompanhamos e analisamos todo dia na nossa função. Talvez o tema até mais importante da nossa função, né, que é a análise de contratos e da formação dos contratos, das licitações, né? Nosso palestrante aqui, o Dr. Stanley Bott, mais conhecido como Lorde, eu nunca posso falar disso, nunca posso deixar de falar disso. É um dos membros que certamente com mais afinco acompanha essa matéria. Já pude acompanhar várias representações dele sobre investigações profundas mesmo, sobre a formação de contratos administrativos. E recentemente ele ministrou essa palestra, né, Lorde? Onde é que foi? Na FACE, foi um absoluto sucesso. E aí a gente não tinha como deixar de replicar esses ensinamentos que ele fez na FACE aqui no MPC. Ele que é o nosso vice-coordenador do CEAF também. E estamos todos ansiosos para te ouvir, Lorde. E me permita já pedir emprestado, gostei do layout aqui que você fez. Eu acho que já é o layout padrão do CEAF daqui para frente, para os próximos palestrantes, né? E gostaria novamente de aproveitar aqui o ensejo para agradecer o apoio que a administração tem dado ao CEAF aqui, aproveitando a presença do Filipão. Também o pessoal da secretaria e especialmente o pessoal da informática que mais uma vez se mobilizou desde cedo para tentar tornar esse evento possível. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui com o notebook, deu tempo de trocar, está transmitindo. Lorde, eu sei que vai ser difícil, mas tem que imaginar uma linha imaginária aqui, né? E para a gente ficar sempre dentro da visualização, a gente ainda não está no modelo ideal de transmissão. Vamos certamente melhorar isso, tanto com melhores aparelhos, com a prática, mas é importante deixar gravada essa memória desses ensinamentos que teremos hoje. E deixando alerta que hoje é um ciclo de debate institucional, não é uma palestra unilateral. Fiquem à vontade para perguntarem ou para trazerem novas questões, novas luzes. Aqui é uma conversa realmente, né? E faz parte daquela premissa de que conversando a gente tem capacidade de se entender melhor e de entender melhor ainda o nosso trabalho, né? Então, sem maiores delongas, passa a palavra para o Lorde, que não precisa do microfone, já tem o microfone aqui, né, Lorde? E vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Fico muito feliz com o convite que o Patrick fez para poder dividir esses conhecimentos com vocês. Agradecer também, né, a nossa administração por dar todo o apoio, nossos colegas que fazem parte do Colégio de Procuradores e a presença de todos vocês aqui. Estava até brincando no começo, está tão tecnológico, Patrick, estava me sentindo aqui, né, William Bonner aqui pedindo ali a previsão do tempo. Mas a gente fica feliz de poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. Como o Patrick disse, foi um convite que um amigo meu, professor da FACE, fez para mim para apresentar esse tema lá. Então a ideia dele era mostrar um pouco da prática do que ele ensinava em sala de aula. Mostrar aquele projeto básico, edital, cláusulas de edital, contratos, limites. Então, isso tudo mostrar na prática. Então, óbvio que a palestra, no caso lá, foi voltada para alunos da graduação. E agora eu tentei adaptar para trazer para cá algo que seja relevante. Eu sei que isso aqui é o nosso dia a dia, muita coisa aqui, eu não vou ensinar nada para ninguém, porque isso é o nosso dia a dia. Então, como o Patrick colocou muito bem, a ideia é apresentar, e eu até agradeço se vocês fizerem intervenções, contando também casos dos gabinetes de vocês, casos que vocês enfrentaram, porque a ideia é isso. Não acredito que vai trazer algo muito novo, diferente do que vocês já têm visto, e então eu espero que vocês também façam as intervenções de vocês. Tá ok? Então, vamos lá. Bom, a legislação básica, né, sobre licitações e contratos
ela começa desde a Constituição Federal, que já no artigo 37 anuncia como regra geral a licitação. Então, regra geral, os contratos de fornecimento de bens e serviços devem ser precedidos de licitação. E aí toda a legislação vem trazendo justamente isso, a licitação como regra. Então a gente tem o Estatuto de Licitações e Contratos, o regime diferenciado, a lei do pregão, a própria lei de improbidade administrativa que estabelece sanções, a lei anticorrupção de 2013 que também estabelece sanções, a lei antitruste que cria os casos de infrações à ordem econômica, tá certo? Que também prevê lá justamente a criação de cartéis, de prévio ajuste. A Lei 4.320 de 64, que estabelece as fases, né, da execução da despesa, empenho, a liquidação, ordem de pagamento e pagamento. E a Lei de Acesso à Informação, que traz regras de transparência, tanto para a formação dos contratos quanto para a sua execução. Então, basicamente, é essa legislação que rege a realização de licitações e execução de contratos administrativos. Como a gente sabe, as licitações são uma grande fonte, melhor dizendo, para fraude, cometimento de fraudes e corrupção, desvio de recursos públicos. Então, como a gente trabalha com controle externo, é importante que a gente conheça bem as regras e também conheça as artimanhas usadas para driblar essas regras, né? A doutora Deila sugeriu aqui para a gente a leitura desse livro, O Nobre Deputado. É um livro muito bom e ele dedica um dos capítulos a mostrar justamente como são as fraudes principais das licitações, como as licitações são usadas para desviar recursos, para angariar recursos para campanhas. É uma rápida pesquisa no Google, está bem pequeno ali, mas se você digitar fraude em licitações já aparecem 509 mil resultados. Então a gente já vê que o número é bastante expressivo, isso é só o que está na internet. Nem sempre isso vai para a internet, né? Então a gente já vê, uma rápida pesquisa na internet já vê que não é nenhum preconceito, não é você generalizar, mas a gente sabe, as licitações são usadas sim para desviar recursos. Essa apresentação está dividida em 3 partes. A primeira parte fala sobre irregularidades em licitações. Então aqui a gente vai abordar as questões relativas ao projeto básico, edital restritivo, publicidade precária, prévio ajuste, fraudes em licitações, fracionamento de despesa para fuga da licitação. Na segunda parte a gente vai falar sobre contratação direta, fracionamento de despesa, falsa emergência e inexigibilidade. E na terceira parte a gente vai entrar finalmente na execução do contrato. Jogo de planilhas, descaracterização do objeto contratual, superfaturamento e sobrepreço. São alguns dos pontos que a gente vai ver. Vocês estão conseguindo me ouvir no fundo? Tá. Bom, isso aqui é um aprendizado. Lá no gabinete a gente sempre conversa. À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo, não é mesmo? Eu acredito que seja assim com vocês. Chegam novos processos, surgem novas perspectivas, você identifica uma fraude, já fica atento para os próximos processos. E muita coisa do que vai ser dito aqui não surgiu do Stanley, surgiu tanto do conhecimento de livro, vou até apresentar para vocês depois esse livro aqui, que é da editora Fórum, que é muito bom, é um livro muito prático, Como Combater a Corrupção em Licitações. São 2 auditores da CGU, é um livro prático, não tem teoria. Ele explica um pouquinho do que diz a lei e mostra a prática. E lá no gabinete, a Priscila, o Daniel e a Daphne também vão pesquisando e me mostram, lançam luzes. Também trabalhei com o Dr. Guilherme, né? O Dr. Guilherme me ensinou muita coisa, jogo de planilhas. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é isso na prática. Todos nós sabemos que para licitar é preciso primeiro fazer um orçamento prévio. Você precisa fazer uma pesquisa prévia no mercado para fornecer um orçamento paradigma, para que os licitantes ofereçam preços dentro dessa margem de recursos. E o orçamento prévio é fundamental como fator de estimativa orçamentária e, posteriormente, como requisito do edital.
sendo utilizado ainda ao longo da licitação como critério de aceitação das propostas apresentadas. Só que, infelizmente, as fraudes já começam por aí. E aqui é preciso explicar para vocês, eu usei muitos processos, como era uma palestra lá na FACE, eu, apesar de citar casos práticos sem mencioná-los efetivamente, as partes, as empresas, etc., eu optei por utilizar muitos dos relatórios de fiscalização da CGU. Então, muitos dos exemplos aqui são da CGU e eu cito a fonte, aí sempre está citada a fonte. Então, nesse caso aqui, era um contrato de fornecimento de transporte escolar. E para a formação do orçamento prévio já havia fraude. Então, se o orçamento prévio já está fraudado, imagina o que vem depois dele, não é mesmo? Então, nesse caso aqui, o que os auditores da CGU descobriram? Que para a formação do orçamento prévio participaram 3 empresas. A empresa HR Comércio de Pneus LTDA, o objeto social dela não comportava o transporte escolar de alunos. Ela não exercia essa atividade econômica. E essa empresa estava situada a mais de 400 quilômetros do município onde seria fornecido o prestado serviço. Então, que condições ela teria de efetivamente prestar esse serviço? As 2 outras empresas, ou pessoas jurídicas que participaram, havia também um conluio entre elas. A cooperativa mista tinha como um dos seus cooperados, um dos seus dirigentes, alguém que também era dirigente dessa outra cooperativa mista aqui de baixo. E essa empresa FT dos Santos, os seus sócios também eram dirigentes da outra cooperativa. Então, isso mostra que, na verdade, nunca houve, né, qualquer formação de preços no mercado para estimar um orçamento prévio. Fiquem à vontade, tá bom? Se vocês quiserem perguntar ou quiserem fazer intervenções. Sim. O orçamento prévio, quando você se refere a ele, é aquele apresentado pela administração, no termo de referência. Exatamente. Né? Então, o que aconteceu aí foi esse equívoco já saindo da administração ou foram as propostas apresentadas pelas empresas supostamente concorrentes? Já em que momento? Foi a proposta das empresas? Não, foi previamente a licitação. Já saiu da licitação, digamos, superestimada. Da administração superestimada. Então, se o orçamento, que é o paradigma, já está inflado, imagina o que vem depois, né? Então, até isso, às vezes a gente precisa ter cuidado. Óbvio que aqui no MPC a gente não vai dispor de todos os mecanismos de investigação, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui que não tem como a gente descobrir, a gente tem que ter parceria com outros órgãos e felizmente a gente tem trabalhado isso muito bem, né? Com vários órgãos de controle. O projeto básico também é muito importante, porque se você definir um projeto básico correto, ajustado, ele vai ter impactos na sua obra ou na execução do serviço. Se ele já é muito genérico, ele é amplo demais, não tem especificações técnicas, ele dá margem justamente para desvios, para corrupção, porque aí cabe qualquer coisa. E é justamente esse caso aqui. O projeto mágico, portanto, é esse, que cabe qualquer coisa, por isso que se diz que ele é mágico. As licitações se baseiam em especificações incompreensíveis, incompletas, defeituosas, direcionadas, restritivas. Nesse caso que a gente estava falando, o que os auditores da CGU se posicionaram, colocaram ali no seu relatório? Não houve a definição exata do objeto a ser orçado, com o número de alunos a serem transportados, veículos e número de viagens mensais. Ora, se eu fosse um empresário, a primeira coisa que eu ia perguntar, tá bom, quantos alunos são? Quantos ônibus vai precisar? Qual é a rota? Porque eu preciso saber o combustível, não é mesmo? Que eu vou utilizar. É estrada de terra ou é asfalto? Porque aí vai ter o desgaste, eu vou colocar o preço ali. Então, não tinha nenhuma definição. Então, isso contribui para quê? Para que caiba qualquer coisa. E tenho certeza que vocês veem muito isso, né? Quando a gente pega convênios de transporte escolar, a gente não tem uma definição de quantos alunos são,
qual é a rota, quantos quilômetros cada rota é, enfim. Então esse é um exemplo bom desse projeto mágico, porque cabe qualquer coisa. E o resultado é esse, que nós já conhecemos, não é mesmo? Os veículos são precários, essas são fotos do relatório da CGU, e havia casos, inclusive, que eles transportavam ali, pneu, junto com as crianças. Um pneu que não é pneu de carro, que já seria perigoso. É um pneu do próprio caminhão, ou do ônibus, melhor dizendo. Havia transporte de caixa de ferramentas, pneus carecas, as condições do ônibus eram precárias. Então, todas essas coisas refletem justamente na execução. Imagina se fosse seu filho sendo transportado junto com um pneu desse, não é mesmo? Então essa é a consequência. Uma outra forma muito comum também de irregularidades, né, em licitações são os editais que restringem a competitividade. Então esse aqui é um caso concreto aqui do MPC, que a gente observou justamente isso, que exige-se a garantia da proposta previamente à realização da licitação. Então, nesse caso aqui, era uma obra pública, exigia que os licitantes entregassem um comprovante de que haviam depositado a garantia da licitação. Vejam só que a data da entrega estava marcada para 3 de fevereiro de 2016. Ou melhor, desculpa, a licitação estava marcada para 3 de fevereiro de 2016 e a entrega da garantia, do comprovante, era em 29 de janeiro. Por que que isso pode ser uma possível, né, irregularidade? Porque você já permite conhecer quem vão ser os licitantes. Se você exige que ele apresente um comprovante previamente à realização da licitação, você já vai saber quem vai participar. Então, essa é uma forma tanto de controle, de restringir quem vai participar, mas também de já saber, de se antecipar quem vai participar dessa licitação. Então, já permite que as próprias empresas conheçam quem vai participar e combinar os preços. Então, o TCU, ele tem decisões que vedam justamente isso. É regular a exigência de prestação de garantia da proposta antes da data de apresentação dos documentos de habilitação. Por quê? Não só porque não encontra amparo na lei, como permite o conhecimento antecipado das empresas que efetivamente participarão do certame. Tá bom? Então, a gente precisa se atentar para essas cláusulas previstas em editais. Da mesma forma, as licitações que exigem visita técnica restritiva. Às vezes a visita técnica nem é necessária, mas consta lá do edital. Por quê? Às vezes é para restringir mesmo a competitividade, porque eles às vezes colocam assim prazos bem exíguos para sei lá, às vezes está longe, é uma obra, uma construtora está longe, ela não tem nem como visitar a obra, porque não daria tempo de se deslocar. Mas ela também permite o conhecimento prévio de quem vai participar da licitação. Evidentemente, quando há situações muito específicas, requisitos técnicos, que é preciso conhecer a topografia do terreno, enfim, é viável a visita técnica, mas ela é em situações excepcionais. Então vejam só o que diz o TCU. A visita técnica somente deve ser exigida nas hipóteses em que as condições locais possuírem características que somente a descrição técnica no edital não se fizer suficientemente clara para assegurar que o preço ofertado pela licitante reflita a realidade da contratação. Então essa visita técnica também é em bases excepcionais. Um exemplo bem legal, lá na palestra eu tentei conjugar exemplos locais do Pará, exemplos que a gente trabalhava aqui ou que a CGU destacou, com um pouco da Lava Jato, um pouco do que a gente vê na realidade nacional, para mostrar que não é só o Brasil e o Pará não tem, ou que só tem no Pará e não tem no Brasil. Então, por exemplo, há 3 semanas atrás, mais ou menos, todos nós certamente acompanhamos um pouco ou trechos do depoimento do Palocci lá com o juiz Sérgio Moro. E, entre outras coisas, ele havia falado que a licitação, né, para concessão do aeroporto do Galeão, ela havia sido fraudada para beneficiar o Odebrecht. O que ele disse?
que havia acontecido uma licitação prévia em 2011 para a concessão dos aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Cumbica, não me lembro mais, eram 3 aeroportos. E ele falou que a Odebrecht perdeu e havia recorrido. Estava criando problemas e a Odebrecht foi lá reclamar com ele. Ele falou, olha, pode deixar que a gente vai resolver. Falei com a presidente Dilma. Então, na concessão do aeroporto de Galeão, a gente vai criar uma cláusula que vai proibir quem ganhou aquela licitação de participar nessa. Aí eu falei, poxa, esse é um exemplo bem legal. Me lembro que eu estava preparando a palestra e aí eu falei, vou lá no edital ver. E estava justamente lá no edital. Está muito pequeno, mas diz assim, os acionistas privados das concessionárias de serviço público de infraestrutura aeroportuária definidas no leilão 2 de 2011, diz aqui que eles não poderiam participar dessa licitação. Então, é uma cláusula que restringe a competitividade, que restringe a participação de outras empresas, sem uma justificativa técnica adequada, não é mesmo? E aqui a gente descobriu, anos depois, evidentemente, mas descobriu, se for verdade também o que ele está falando, o verdadeiro motivo dessa cláusula. Não tinha nenhum motivo técnico, mas era restringir a competitividade. Com isso, aquelas outras licitantes que haviam vencido os leilões anteriores não puderam participar e caiu, digamos assim, como a gente diz, no colo da Odebrecht. Uma outra irregularidade que também contribui é a publicidade precária, não é mesmo? Todos nós sabemos que quando se dá publicidade, as pessoas tomam mais cuidados, não é mesmo? Pois não. Esse edital com essa cláusula anterior, ele poderia ser impugnado? Sim, poderia. Poderia ser impugnado. Ninguém impugnou. Tá? Então, publicidade precária. O que a gente costuma ver muito, eu tenho certeza que vocês veem isso, é a publicação apenas nos quadros de aviso de prefeituras. Então, às vezes, publica lá, faz uma licitação e quando você está examinando o processo, está lá, não, mas eu publiquei, está lá no quadro de avisos da prefeitura. Às vezes a gente não olha nem aqui, né, o quadro de aniversariantes, que dirá, os próprios servidores vão olhar a licitação lá. E a publicação também em jornais de pequena circulação. Não, publiquei no jornal, está lá, mas só tem abrangência muito restrita. E um caso muito interessante que aconteceu, para a gente ver como a inteligência para o mal, ela é muito... As pessoas são muito perspicazes, né? Um caso que foi citado nesse livro, eu fui atrás da notícia, é que é o seguinte: havia um jornal em conluio com a prefeitura e com as empresas licitantes. Então, o que ele fazia? Eles, quando havia o processo de prestação de contas, a prefeitura juntava lá a cópia. Não, está aqui, ó, publiquei no jornal. E estava lá a cópia de um jornal com a publicação do extrato da licitação. Só que aquela folha 5 do jornal, ela nunca circulou. Então, o jornal imprimia só aquela folha para comprovar na prestação de contas. Então, a folha 5, vamos supor, do jornal, nunca saiu de fato no jornal. Ela existiu apenas para a prefeitura. Isso é difícil, né, a gente detectar. Enfim, é uma fraude que apenas a Polícia Civil, o Ministério Público Comum conseguem, né, detectar. Tá ok? Tá muito rápido? Bom, e aí vai indo para uma parte mais que foge um pouco, né, dessas técnicas de limitar e vai mesmo para a fraude, que é o prévio ajuste. E esse aqui foi um caso muito interessante, foi uma descoberta da Priscila, teve um trabalho enorme e foi um caso muito interessante que a gente pegou aqui, que é a chamada variação linear de preços unitários de serviços. O que acontece? Essa variação linear, ela mostra justamente que houve só ela já mostra que houve um prévio acerto entre os licitantes. E foi interessante, a gente não vai fazer aqui, mas lá na palestra com os alunos eu falei, ó,
peguem a calculadora de vocês e escolham qualquer valor aqui. E aí a gente fazia os cálculos, a gente fez uns 3 cálculos aqui com uma amostra, e a gente foi chegando por nós mesmos aos valores que eu vou mostrar para vocês agora. Se você olhar aqui, né, aparentemente, são valores diferentes. Mas quando a gente coloca em percentuais, a gente vê o quê? Que apenas num pequeno item da licitação, que era um item bem pequeno, a gente já vê esse conluio. Então, a empresa 1, o valor de todos os itens unitários corresponde a 99,5% do orçamento paradigma. A empresa 2, todos os itens 98%. E a empresa 3, que foi a vencedora, 96%. Não, mas é muita coincidência, tal, porque... Mas aí a gente coloca no gráfico, olha só. Quando a gente coloca no gráfico, não há uma variação. Se houvesse uma competitividade, era de se esperar que uma hora um fosse mais baixo, outro, né? E aí você pega a licitação toda, a outra parte da licitação, 30 itens, a outra 51, e você vê que a variação não é grande, não é mesmo? E aqui, olha que curioso, né? 51 itens, quando abaixa uma, todas abaixam. Aí quando ela volta, todas voltam. Quando uma sobe, todas sobem. Quando uma desce, todas descem também. Então quando a gente coloca isso num gráfico, fica muito mais visível, não é mesmo? Essa fraude que demonstram que houve um prévio ajuste, que não houve nenhuma concorrência ali. Agora, evidentemente que isso não é trabalho. A gente tem que passar do papel para o Excel e supor, fazer cálculos supondo que, vamos ver aqui se houve, pega uma amostra. Aí se você vê um pouquinho, já dá para prosseguir. Tem casos que são mais claros. Eu me lembro que eu peguei um processo que todos os preços eram iguais e o cara mudava 2 centavos só num item. Então esses casos são mais fáceis, não é mesmo? Mas outros, se a gente não pede, né, em Excel, olha, forneça as planilhas de preços em Excel. Aí a gente tem que ter esse trabalho. Quando a gente fala nessa parte de custo, de planilha, principalmente em obras, como são vários itens, normalmente as grandes empresas têm programas já. Então elas fazem esses ajustes do BDI rapidamente. É um clique, um percentual, pronto. E a gente observa muito, também, como o senhor falou, o gráfico mostra um claro dessa manipulação. Mas mesmo assim também, na prática nossa de engenharia, cada empresa ela tem um processo construtivo. Então é muito raro, todas terem a mesma característica, tem profissionais diferentes, com habilitações, com capacitações diferentes. E esses processos, cada uma empresa tem uma cara, tem uma característica. Uhum. Então, quando a gente vê isso aí, a gente sabe que é muito forte. Exatamente. Obrigado, Wax. E logo, pegando o carona aqui, sim, o Watson falou, é muito comum nesses casos aí de variação linear de preços unitários, tem uma identidade gráfica, né, entre as planilhas e que você às vezes identifica por um erro de português que está igual nos 3, né? Aí tá um item está escrito, sei lá, reboco com U, vamos supor, aí tá todo mundo com reboco com U. Aí você já vê que obviamente partiu da mesma impressora, a mesma pessoa que fez, botou a planilha, né? Então assim. Sabia. Recibo de aluguel às vezes é um problema, né? Obrigado até, Patrick, por lembrar isso. Como vocês estão vendo, a ideia era trazer coisas da prática, né? Infelizmente, às vezes a gente vê isso nos processos, e os processos já tinham ido para o TCE, eu não ia pedir de volta para escanear e, enfim, lembrar. Desculpa, uma outra interrupção, Lorde. Por isso que é importante nos processos de prestação a gente ter acesso às planilhas dos perdedores, né? Exato. Porque às vezes nas prestações de convênio só vem a planilha de quem venceu e não tem como fazer a comparação com os perdedores. Né? Se você vê a planilha comparada de quem venceu com o orçamento paradigma, obviamente ele vai estar ali embaixo, não é mesmo? Mas você só vai descobrir que houve conluio se tiver dos outros. Só para ilustrar também, Stanley, assim, já que é uma troca de experiências, eu me lembro de um caso que chamou a atenção, que nas planilhas, uma das planilhas da perdedora
o e-mail de contato, né, que você vê no rodapé, era o mesmo e-mail da empresa que venceu. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eles esqueceram de trocar, era o mesmo e-mail e telefone, quer dizer, eram empresas diferentes, no entanto, o e-mail era o mesmo. Até obrigado por vocês lembrarem. Essas coisas eu não coloquei aqui porque eu não tinha como mostrar. Então, eu acabei não colocando, mas nesse livro eles colocam justamente isso e dão esses exemplos. Então, a gente tem que olhar esses erros gráficos, semelhanças gráficas nas propostas. O e-mail, às vezes, do contador, porque às vezes vem do mesmo escritório de contabilidade. Então, óbvio, é possível que empresas que não têm nada a ver uma com a outra tenham o mesmo contador. Mas ali já é uma pista, é um indício, não é mesmo? Assinatura muito parecida, a gente vai ver um caso da CGU. Então, a gente já viu um caso em que a certidão de negativa de débitos com a Receita era a mesma. Às vezes você pode ver lá a autenticação embaixo, a data. Elas foram às vezes emitidas na mesma data, então são vários elementos que assim a gente tem que olhar para ver atrás de indícios de fraude. Pois não, Paulo primeiro, depois a Sônia. Vou jogar o microfone aqui. Teve uma operação no MPF chamada Galileia, que era sobre fraudes de licitações na CDP, envolvendo Ademir Andrade, enfim. E o que foi detectado era que os caracteres de computador, as propostas, a formatação era igualzinha de todos os licitantes. Então, formato, caractere, fonte, ali foi o grande indício. A Sônia. Doutor Stanley, é mais uma pergunta do que uma avaliação, né? Eu sou muito pequena no ramo da licitação, mas eu já participei do outro lado como licitante, já presenciei, né? E o senhor condenaria uma situação dessa, digamos assim, eu sou empresária e eu tenho uma planilha em que eu tenho um tempo para lançar os meus valores. Dentro do Excel, se eu jogar 96%, eu vou baixar o preço de todos os valores num tempo só. Então, eu vou ganhar tempo para lançar o meu valor num pregão. Nesse caso, o senhor consideraria o cartel, o senhor consideraria o erro, o senhor condenaria uma empresa que participou uma com 96% ou outra como foi demonstrado aí? Eu acho que assim, é como o Axon falou, né? É muito difícil haver uma coincidência assim. É muito difícil haver. Ela é um indício, ela não é uma prova cabal, mas ela é um indício de possível conluio, de possível ajuste entre as empresas, mas não necessariamente uma prova cabal. E só uma coisa aqui, só para falar sobre isso que a Sônia falou, nas obras de engenharia não tem pregão, né? Então, assim, essa hipótese de lançar os preços unitários de última hora por causa do leilão nunca acontece. Então, fatalmente é uma prova muito fundada de conluio. Já, realmente, quando é pregão, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque às vezes na fase de leilão do pregão, as pessoas têm um tempo mínimo para fazer proposta, é normal realmente uma diminuição via planilha de Excel, né? Mas realmente em obra, que não pode ter pregão, ou até em objetos que poderia ser pregão e não foi, isso certamente é conluio, né? Mas realmente na situação que a Sônia falou, tem que ter esse cuidado, né? Aqui no do internet hoje em dia, título de informação, por exemplo, quando você envia o comprovante do CNPJ da empresa, tem que mover os sócios lá no PSA. E o sindicato também, o sistema cada vez mais está sendo atualizado, a empresa vai ser habilitada para poder participar das compras Aí o credenciamento vai até em 5 níveis. Normalmente, quando a gente está em algum processo aqui, a gente tem o certificado e o primeiro nível que é o credenciamento. Lá nesse credenciamento também tem diversas informações de sócio, toda a vida da empresa. Então, a gente faz, o próprio sistema também, ele informa naquele certame quantos sócios estão participando
Legal, já é uma forma da administração pública fazer o controle, né? Porque às vezes a própria administração está envolvida, mas às vezes ela é a vítima, né? Uma outra forma, né, de prévio ajuste é o rodízio entre empresas. Então, esse foi um caso concreto também. Foram 3 cartas convite, foi para aquisição de medicamentos. Então, participaram a empresa A, B e C na primeira carta convite. A empresa C foi a vencedora. Na carta convite número 2, participaram a empresa D e E. Aí se repetiu aqui a empresa C. E na carta convite número 3, participaram a A, que já tinha participado da primeira, e a B, que também já tinha participado da primeira. E quem venceu aqui, no caso, foi a A. E esse caso foi um caso que houve uma operação da Polícia Federal, CGU, Ministério Público Federal, e eles descobriram isso. A gente vai voltar nele mais para frente, vocês vão ver por que isso aconteceu. Então, acredito que vocês já viram, né? Não precisa a gente falar muito, mas o rodízio de empresas é algo que a gente precisa estar atento. Então, às vezes, chega num processo de prestação de contas que a gente tem 3 cartas convites ali, então fica fácil. Mas é diferente você, às vezes, pegar uma obra de uma escola pública e agora pegar várias outras obras de escolas públicas, por exemplo, e ver se não houve um rodízio, tá certo? Isso já aconteceu em outros estados aqui do Brasil. Esse aqui é um caso bem interessante, que é impressionante como tudo pode ser uma fonte para desvio de recursos. Esse caso aqui foi uma operação da Polícia Civil de São Paulo, que depois desagou numa operação da Polícia Federal, que eles descobriram que as empresas, que existe um grupo de empresas, uma associação formalmente constituída de 20 empresas que atuam no ramo de medição do consumo de água. Então, aquele papelzinho que chega da Cosampa para a gente aqui no Pará, não é a Cosampa que foi lá, não foi a Cosampa que foi lá. Foi uma empresa contratada pela Cosampa que fez isso. E eles descobriram que havia uma fonte muito grande de desvio de recursos por causa dos sobrepreços. Só para medir a água, imagina, se você aumenta alguns centavos por domicílio, quantos domicílios tem na região metropolitana de Belém? Não é mesmo? E nesse caso aqui, descobriram que havia entre essas empresas um rodízio. Então, elas combinavam, participavam da licitação, uma hora uma ganhava, outra hora outra ganhava. Só para citar um exemplo. A fraude em licitações, às vezes, ela não acontece na licitação em si, embora também, que é como a gente já tem visto. Às vezes acontece, curiosamente, de a empresa que venceu não querer mais executar o contrato. Os preços foram ofertados por ela, mas ela não executa o contrato. Esse aqui foi um caso que a gente viu já. 3 empresas participaram, já havia entre elas um prévio ajuste. As 2 empresas ali, a empresa A e B, possuíam um sócio em comum, dele se retirou dias antes de uma das empresas. Isso acontece bastante também. A outra empresa, né, a empresa A e C, os sócios eram irmãos. Então, embora também não seja necessariamente uma irregularidade, é um indício. O que aconteceu? A empresa A foi a vencedora, mas não apareceu para executar o contrato. Ao invés de convocar os outros licitantes, a prefeitura fez uma dispensa de licitação e contratou uma 4ª empresa. Só que o proprietário dessa empresa D aqui, que a gente chamou de D, ele era já o procurador da empresa C. Então, você vê ali que havia, né, nunca houve licitação, nunca houve concorrência de fato, e havia já um conluio. Provavelmente, se a gente pegasse licitações daquela prefeitura, a gente ia ver um rodízio dessas empresas. Então, vejam que são formas, né, diferentes da gente encontrar as coisas. Acontece também de uma empresa, ela fingir que está participando. Então, às vezes, ela apresenta uma proposta muito mais vantajosa, ela vence a licitação e depois ela se arrepende, né? Ela, poxa, eu não quero mais participar. Eu por um equívoco, apresentei um preço muito baixo. E aí ganha outra empresa que estava lá em segundo lugar. E a gente sabe que se olha mais os requisitos mesmo daquela primeira. Então, por exemplo, nesse caso, ele deu um desconto sem querer
de R$ 789 mil. Foi um pequeno errinho que foi cometido pela empresa. Está aqui o caso das assinaturas, né? Esse caso aqui também fraude de licitações. Havia esse caso aqui que a CGU descobriu, representante simultâneo de empresas concorrentes. O proprietário de uma empresa era gerente administrativo em outra empresa. E a gente vê aqui como as assinaturas são bem parecidas. Um meio da gente descobrir isso, eu já até conversei com o Felipe, para a gente tentar conseguir o acesso à RAIS e ao CNIS. Porque a gente vai ver que, às vezes, aquele sócio de uma empresa, ele trabalha em outras empresas, ou às vezes ele tem um emprego que lhe dá uma remuneração pequena, mas ele aparece como sócio tendo um grande capital, né? Então, se a gente tiver acesso a esses sistemas, a gente vai conseguir detectar esse tipo de fraude. Um outro tipo de fraude, foi até uma atuação do nosso procurador-geral aqui, que acontece o seguinte: às vezes um órgão público, ele contrata uma empresa, mas essa empresa tem como proprietário, como sócio, até como sócio oculto, um parente de uma servidora pública, um servidor público influente nesse órgão público. Então já foi tornado público também, não só o caso que o Felipe representou para o TCE, que era do Hemopa, mas também no Hospital Abelardo Santos. Estava lendo ontem à noite, parece que o administrador, o diretor financeiro, ele tinha um irmão que era proprietário de uma empresa que foi contratada para fazer uma obra no hospital. Então a gente também precisa se atentar um pouco para essas relações de parentesco entre os membros, os sócios da empresa e alguns servidores públicos desses órgãos, ok? Outra coisa que a gente pode ver também, esse caso aqui foi um caso até extremo, até bizarro, tirei desse livro aqui, que as empresas, a chamada empresa fantasma, né? Aquela que na verdade não existe. Então, nesse caso dessa licitação aqui, que os auditores da CGU descobriram, eram 3 empresas e todas estavam localizadas no mesmo endereço. Às vezes com o Google Maps a gente consegue localizar, não é mesmo? Graças ao Google Maps a gente já identificou 2 empresas assim de fachada. A gente mandou depois para a Receita confirmou as nossas suspeitas de que eram empresas noteiras, que a gente vai ver para frente, né? E um grande indício disso também, todos vocês veem, todos nós vemos isso diariamente, são as empresas que têm como objeto social um guarda-chuva, né? Que ela faz desde papelaria, venda de equipamentos eletrônicos, obras de engenharia, venda de medicamentos, etc. Então aí já é um indício, isso já é um indício de que essa empresa, provavelmente ela vai ser usada para fazer vários contratos na administração pública. E você vê no Google Maps, às vezes essa empresa ela é minúscula, né? Então, como é que ela conseguiria fazer tanta coisa? Aquele caso que eu falei para vocês de rodízio, a empresa A, B, C, D, E, é esse caso aqui, que foi descoberto pela Polícia Federal, CGU, etc. O que acontecia? Vejam que todas as 4 empresas, elas pertenciam ao mesmo grupo econômico. A empresa A tinha como sócias 2 irmãs, que também eram irmãs da proprietária da empresa B, que também era irmã da proprietária da empresa C e que a mãe de todas elas também era sócia dessa terceira empresa. Bom, mas a 4ª empresa não, né? Também já é irmã demais. Mas não, essas 2 sócias da empresa D eram empregadas dessa empresa aqui. Então, mostrou que isso aqui nunca teve licitação, não é mesmo? Nunca houve também o fornecimento de bens, tá? Eram os chamados sócios laranjas. Então a empresa às vezes até existe, mas o sócio é laranja. O sócio não é o sócio de fato. E um dos meios da gente descobrir é, como eu disse, se a gente tiver acesso ao CNIS e à RAIS, a gente consegue ver que às vezes o sócio é empregado e tem uma baixa remuneração e não tem como ser sócio de fato de uma empresa. Um caso muito interessante também é da cartelização. Esse foi um caso bem interessante que aconteceu em São Paulo,
para a concessão da linha 5 do metrô de São Paulo. O que havia? Havia 4 consórcios que participaram da licitação. Tinha lá 4 consórcios, que são esses 4 aqui. De repente, dos 4 consórcios, 3, que são esses em vermelho, aqui mais claro, se uniram e formaram o consórcio Cistrem. Só que já havia um prévio conluio, não só entre esses 3, mas também com esse 4º aqui. Ok? E o que aconteceu? O que foi descoberto? E é isso que a gente também precisa se atentar às vezes. A fraude vai estar aqui, já na execução do contrato, que você vai descobrir o conluio lá na licitação. Esse consórcio foi o vencedor, mas eles já tinham dividido e fatiado o contrato. Então a gente vai subcontratar a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal. O que eles fizeram? Para uma parte do contrato, eles subcontrataram para essa empresa, Cetal Engenharia, Construções e Perfurações. Só que essa empresa aqui, em primeiro lugar, ela já era desse grupo econômico aqui, da perdedora. E mais, já havia um documento de cessão de direitos dessa empresa para essa empresa aqui, T-Trans, que também estava nesse primeiro consórcio aqui. O que eles descobriram? O que eles fizeram? Ofereceram preços abaixo do orçamento paradigma, vantajosos, contrataram o consórcio, subdividiram em lotes entre si do contrato, execução do contrato, e depois falaram, poxa, olha, a gente precisa de um reequilíbrio econômico-financeiro, porque aumentou, não sei o quê. Aí aumentaram o valor das tarifas. Então, quem sempre paga é o contribuinte, não é mesmo? E aí, com isso, eles conseguiram não só oferecer serviços que às vezes não eram bem prestados, mas também ter vantagens econômicas, e nunca teve licitação aí. Então, houve um cartel que foi formado. Isso também é algo que a gente vê rotineiramente, não é mesmo? É o fracionamento de despesas para fuga da modalidade licitatória devida. É um caso bem interessante esse, é daqui mesmo, a gente vê bastante. Recuperação de vicinais. Então, em vez de fazer só uma concorrência, né, eles fazem 3 tomadas de preço lá no limite, né? E aí vocês veem que foi realizado no mesmo dia 2 licitações e outra foi no dia seguinte, tá? E aqui a gente vê também, ó, participaram só a empresa A e B nesses 2, aí eles dividem entre eles, tá certo? E aqui também, tá? Então isso aqui, enfim, a gente vê bastante, não vou me demorar muito. E outro caso que a gente já representou aqui é a contratação de parlamentares, não é mesmo? Então isso também acontece. A gente checou, viu quem foi contratado, quem era o sócio, digitou, jogou no Google o nome e apareceu lá que era vereador, e é uma forma de desvio, né? Porque às vezes é do mesmo partido, ou às vezes é do partido que é da base, então tudo isso conta. Isso também está previsto na Constituição, que é vedada a contratação de parlamentares. Então também é uma questão interessante para a gente notar, empresas que são de propriedade de parlamentares. O STF tem 2 precedentes já, muito interessantes, do Luiz Roberto Barroso e... me fugiu aqui, aquela ministra loirinha, Rosa Weber. Obrigado, filho. Ok? Então essa foi a parte de licitações, a gente vai entrar na segunda parte. Fiquem tranquilos, só tem mais 150 slides, tá bom? Tá, esse aqui eu queria mostrar para vocês, é uma coisa assim, não sei se vocês já fazem isso, se já fizerem, me avisem que a gente não fica aqui chovendo no molhado. Mas a gente começou a pegar as prestações de contas dos centros regionais de saúde. E, né, a unidade técnica alega ali fracionamento, e a gente ficou curioso, o Daniel foi atrás e tal, a gente, não, bora ver isso. A gente jogou na página da transparência e a gente começou a descobrir que é reiterado o fracionamento de despesas para haver a contratação direta. E você vê que o objeto é o mesmo, tá certo? Você vê que o objeto é o mesmo. Então eu queria mostrar aqui para vocês o que a gente está fazendo lá, e aí vocês avaliam se vai ser útil ou se vocês já sabem, enfim.
eu acho que vai ser interessante, queria mostrar para vocês como a gente tem feito. Deixa eu colocar aqui. Tá. Primeiro a internet. Tá. Bom, a gente vem aqui no site da Transparência do Estado, tá certo? Transparência. A gente entra em despesas por empenho. Eu vou selecionar aquele exercício, mas eu estava ontem de manhã, tô na frente, né? Ontem de manhã eu ia tirar amanhã um pouco para ajustar a palestra, mas curiosidade, fui ver um negócio e acabei vendo várias coisas que estão acontecendo nesse ano. Então, acho que já serve para a gente. Então, vou pôr lá 2010, que foi o exercício. Coloco o ano. O órgão, no caso, foi a CESPA. Coloco aqui Secretaria de Saúde Pública. E a unidade gestora, que eu posso delimitar. Eu poderia colocar só a CESPA, mas eu posso, como eu quero saber daquele centro regional, eu vou pôr daquele. Então, centro regional, 12º. Você pode pôr por período, aí ele vai te dar todas as despesas, você pode colocar o ano inteiro, se já passou, ou então parte do exercício, enfim. Mas nesse caso eu quero delimitar pela categoria econômica. Então eu quero saber, por exemplo, a aquisição de bens de consumo, medicamentos, papel, etc. Aí eu venho bem aqui, ó. Cadê? Material de consumo, por despesa. Pronto. Ele vai te dar aqui, vocês estão conseguindo ver? Está muito grande. Vou tirar o zoom. Ele vai te dar todas as despesas de consumo que foram realizadas nesse ano. Tá? O que eu faço? A gente copia isso aqui. Eu já fiz todo o processo no Excel, tá? Só vou mostrar aqui para... A gente copia e joga no Excel. Então vou abrir só uma aba aqui para mostrar para vocês. Tá certo? Você tem como ajeitar, enfim. Aí o que eu faço? O que a gente costuma fazer lá? Aqui está no seu estado bruto, como se eu tivesse já copiado e colado como está lá. Aparentemente, você teria que ir no olhômetro vendo se o que foi pago, né, se a empresa coincide, etc. O que tem como fazer? O Excel te dá essas possibilidades. Eu primeiro oculto essas abas aqui, tá? Que são anulação, empenho. Eu coloco geralmente o que interessa, que é o que foi pago, o beneficiário, a data e o número de empenho. Tá, ok? É isso que eu fiz aqui nessa planilha 2. Mas aí você vê que ainda está tudo meio bagunçado, né? Aí tem como a gente colocar aqui em ordem alfabética. É porque aqui está um pouco diferente. Tem como filtrar, né? Então aí já fica diferente. Aí você já vê aqui que essa empresa ganhou 7 mil, 4 mil, 3 mil, etc. Que acho que está aqui na planilha 3. Pronto. Então, por exemplo, ó, você já vê que essa aqui teve várias despesas num valor abaixo de 8 mil. Aí eu posso ver se o objeto foi o mesmo. Entenderam? Então aqui, por exemplo, a gente viu que essa empresa ganhou bastante. .com. E o legal de colocar na planilha é que você consegue ver justamente isso. Você clica aqui, ele vai abrir na internet a página da transparência, especificamente você consegue ver o objeto. Ó. Tá? Entendeu? Então você consegue ver individualmente. Então se você quiser, eu vou colocar só essas empresas aqui. Abre uma nova planilha lá, joga ali e tem como ver. Então a gente, quando pega dos centros regionais, a gente está adotando, digamos, essa nova técnica aí agora. A gente joga na planilha, organiza pelo nome, tá certo? E a gente consegue ver.
E aí é legal vocês verem por... Deixa eu só colocar aqui. Verem não só de consumo, mas também todos os outros elementos de despesa, porque às vezes eles colocam uma aquisição de medicamento como se fosse material permanente. Então, às vezes, aumenta ainda mais o fracionamento de despesas. Então, essa foi uma questão, acho que foi interessante, que a gente descobriu, que eu achei que seria talvez proveitoso de compartilhar com vocês. A outra hipótese bastante recorrente, né, é a de situação emergencial que acontece. Às vezes não está caracterizada uma situação emergencial, então o cara fala, teve uma enchente aqui, e aí é até interessante, a unidade técnica faz bastante isso, de ver o lá de chuva, pluviométrico, não sei como chama, que vê que a incidência de chuvas foi igual na média de todos os anos. Então o prefeito decreta emergência porque choveu um pouquinho a mais, mas não foi uma situação emergencial, né? Emergência fabricada ou simulada. E às vezes a gente sabe, né, que a inércia ou omissão do gestor público dá causa para uma situação emergencial. O TCU tem decidido que é válido sim contratar, porque existe a situação emergencial, mas aí cabe a aplicação de sanções, apuração de responsabilidade. Tá? E outra situação irregular, aí já é a execução do contrato, é quando o próprio contrato não se restringe ao que seria necessário para afastar a emergência. Então o TCU já viu casos, por exemplo, que foi alegada uma enchente lá no Amazonas, e aí eles estavam vendo, quando foram auditar a obra, viram que estavam fazendo reparos que eram perenes, não era só para desviar ali a enchente, enfim. É um caso também da CGU, um caso bem interessante, não vou me alongar muito nele aqui, foi de uma situação que aconteceu aqui no estado em 2008. Então o que aconteceu? Havia um pregão, um aviso de licitação, um pregão para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Esse pregão, a data de realização dele, da sessão, seria dia 4/7/2008, só que nessa data ele foi suspenso. E depois, alguns dias depois, houve a revogação sem uma aparente justificativa. Nessa mesma data, de 11/7, houve a abertura de novo pregão. Aí eles dividiram aquele que era um em dois pregões. Só que poucos dias depois, também menos de um mês, esses 2 pregões foram revogados. E aí, 24 dias depois e 2 meses depois, houve a dispensa de licitação. A aquisição era para a merenda escolar no ano de 2008. Aquilo lá, o início do pregão seria em julho, né? 4 de julho de 2008. E a gente vê que houve a dispensa em 28 de agosto e depois em 22/10. Tá? E ali um quadro resumo. O que os auditores descobriram? A entrega efetiva das merendas escolares somente ocorreu a partir do mês de dezembro de 2008. A gente está falando do ano letivo de 2008, merenda escolar, a licitação era em começo de julho, mas só foi entregue a merenda em si em 2008. Sendo que a maior parte dos produtos foram entregues nas escolas no ano de 2009, algumas em junho de 2009. Então, existia uma emergência ali, uma situação emergencial? É evidente que não, né? Então, às vezes, a gente vê assim, publica lá uma licitação e se a gente acompanhar, pode ser que a gente veja mais para frente que houve a revogação dessa licitação e aí ele vai e contrata direto. Às vezes é um chamariz, né? A gente vê a licitação, não, beleza, então esquece isso aqui. Mas às vezes pode ser revogado e contratado diretamente. Inexigibilidade, né? Mesmo às vezes a gente vê que não é uma hipótese de inexigibilidade, não é um fornecedor exclusivo, e isso ocorre muito em shows artísticos, né? O TCU só permite a inexigibilidade quando a contratação direta com artistas ou representante exclusivo. Bom, parte da execução contratual. Tá muito cansativo? Tá. Essa parte aqui eu gosto bastante da execução do contrato. Essa aqui é uma situação bem interessante. Isso aqui foi um caso concreto do TCU e que tem um artigo bem interessante, está aqui a referência, que foi escrito muito didático, muito claro, muito bom de se entender.
Essa planilha aqui, a gente tem como ver de dois modos. A gente pode ver ela na horizontal ou então na vertical. Já adianto que o certo é ver na vertical. O que acontece? Você pode, sem passar dos limites de aditivos, descaracterizar completamente o objeto da licitação. Como é feito isso? E aqui tem um exemplo bem claro. Então vamos lá, um contrato no valor de 16 milhões faz um primeiro termo aditivo, que a gente vê assim, replanilhamento. Replanilhamento. Aí você vê lá que ele coloca impacto zero. E de fato, aqui, ó, se a gente olhar, ele suprimiu itens no valor de 2.405.000 e acresceu 2.405.000. Quanto dá o efeito financeiro disso? Zero. No segundo aditivo, não. Ele suprimiu 1.200.000 e acresceu 2.8. Aí não, beleza. Mas está dentro do limite, 10,2. Nos terceiro e quarto termos aditivos, não houve nenhuma alteração. No sexto, 6,8. O impacto financeiro disso foi de 2 milhões, ou seja, 17%. O limite não é 25%? Tá ok, né? Não, tá errado. Por quê? Porque o certo não é a gente ver assim. Não há um sopesamento, né, uma balança. O certo é você ver assim. Então vejam só que interessante. Quando a gente coloca o valor suprimido e olha só aqui, a gente vê que ele suprimiu 73% do contrato. E quando a gente coloca o valor acrescido, a gente vê que ele acresceu 90% do contrato. A gente tem um caso lá, a gente está apurando, mas a gente já verificou isso. Que, por exemplo, uma obra, ela previa determinados elementos lá nela, e aí o aditivo veio e ficou igualzinho, zero, o reflexo financeiro. Mas quando você vai ver os itens da obra, são totalmente diferentes, não tem nada a ver. E aí vem a curiosidade, vem o aspecto seguinte, qual é? É que muitos desses itens que foram acrescidos não foram objeto de licitação. Então é como se ele estivesse contratando uma nova obra sem licitar. Obviamente, muitos itens ali já estavam no contrato, ele muda quantitativos. Mas muitos itens não foram licitados. Ele suprimiu os que foram licitados e os que foram acrescidos, ele fez o quê? Não teve licitação. Não teve licitação. Então não teve uma disputa de mercado, tal, entre licitantes, etc. Tá? E isso é muito interessante, nesse caso a gente viu, foi engraçado, porque a gente parte da execução, né, para a licitação. E a gente estava pegando, era uma obra de urbanização, aí eu peguei o boletim de medição, aí estava lá esquadria. Eu falei, esquadria em obra de urbanização, como é que é isso? Vamos pôr uma janela, uma porta assim na rua. Aí chamou a atenção. Aí a gente começou a ver o que estava na obra e o que foi acrescentado. Forro de gesso acartonado. Poxa, uma rua dessa, queria para minha rua, né? Climatizada e tal. Então esse é um exemplo bem interessante e que a gente, enfim, deve ver aferir no momento da execução contratual. Então, aqui tem duas decisões do TCU, né? Como regra geral, os acréscimos ou supressões nos montantes de contratos firmados pelos órgãos tal, devem ser considerados de forma isolada, sendo calculados sobre o valor original do contrato, vedada a compensação entre acréscimos e supressões. As reduções ou supressões quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles os limites de alteração estabelecidos no artigo 65. Então, acho que mais clara que essa decisão não dava, né? Então, aplicados esses limites individualmente. Um caso também bem interessante de irregularidade, deixa eu só pegar uma água. É o jogo de planilhas. Tem 3 exemplos bem interessantes para a gente ver. Esse aqui é na aquisição de bens.
O que geralmente acontece no jogo de planilhas? A lógica é a seguinte, Dr. Guilherme que me ensinou, não foi, Dr. Guilherme? Você, como licitante, já conluio com a administração pública, você sabe quais vão ser os itens que vão ser efetivamente executados. Então o que acontece? Naqueles que não serão executados, que você já sabe de antemão, você coloca um valor bem abaixo do valor de mercado. E naqueles que você sabe que vão ser efetivamente executados, você põe um valor acima, tá certo? De modo que no valor global fique abaixo do orçamento paradigma, mas na hora da execução tem um desequilíbrio. Então esse exemplo deixa claro, uma aquisição, desconsiderem os valores, tá bom? É só hipotético aqui. Numa aquisição de medicamentos, um lote de medicamentos, o licitante que vai vencer, ele já está em conluio com a administração pública. Então ele sabe quais serão os itens que serão executados. Então vejam só, nesses primeiros 3 itens, o preço dele está bem abaixo, ó, do orçamento paradigma, ok? Já no último item, o valor está bem acima. Mas se a gente for ver o valor do lote, ó, 20. Se a gente pegar aqui o do orçamento paradigma, 1,65. Tudo bem, ok. Vejam só. Quando a gente vai para a execução do contrato, é um exemplo hipotético, tá? Não, os que estavam abaixo do valor de mercado, 0. Os que estavam acima, ele comprou 10 mil. Se a gente colocar isso numa planilha, olha o que acontece. O valor contratado, R$9.000. Se fosse pelo orçamento paradigma, R$3.000. Prejuízo para a administração, R$6.000. Então esse é um típico caso que a gente vai de trás para frente. A gente vai da execução para a licitação. É um erro você começar da licitação, porque se você for ver a licitação e parar por aí, você vai dizer, tá tudo bem, tá tudo correto. É um caso que a gente só vai descobrir mesmo, infelizmente, quando o dinheiro já vai ter saído dos cofres do Estado. Quando a gente trata de obra pública, já começa a ficar um pouco mais complexo também. Desconsiderem também, por favor, os valores aí, tá? Então vejam só, nesse primeiro item, o valor estava acima. 25 orçamento, 30 a empresa ofereceu. No segundo, estava acima também, R$20 pela administração, 30 o licitante. No terceiro, 10 a administração, 20 o licitante, mas no último, ele deu um baita desconto, tá certo? R$10 quando o orçamento paradigma era 25. O que acontece? Quando a gente pega o valor total, né, ele está abaixo do orçamento paradigma. Ele deu um desconto aí de 2,56%. Quando a gente vai para a execução contratual, acontece a mesma lógica. Ele aumenta a quantidade de itens dos valores que estavam, dos preços unitários acima e reduz aqueles que estavam abaixo. Então o que aconteceu? Nesse que estava acima era 100, virou 400. Nesse aqui também era 200 ali, virou 300. Esse permaneceu igual, mas nesse que estava bem abaixo era 400, ele diminuiu para 200. O que aconteceu? O valor do contrato após os aditivos foi de R$29.000. Se fosse o orçamento paradigma, R$24.000. Só aí a gente já teria um prejuízo de R$5.000. Só que ele não tinha dado um desconto de 2,56%, então a gente tem que aplicar esse desconto. Então, se a gente aplicar o desconto, o valor total seria R$23.000. O prejuízo, portanto, foi R$5.615. Esse exemplo a gente até colocou lá na pasta do público. Tem um curso de auditoria de obras públicas. É bem didático, é muito bom, está no módulo 2 do curso. Esse exemplo foi tirado de lá. Aqui não teve espaço para eu colocar aqui na planilha. Deu para entender, então? Um outro tipo de jogo de planilha é quando você vê aqui que mesmo após os aditivos, o valor ficou abaixo. Mas, poxa, como é que isso aí é uma irregularidade? Não, a irregularidade está no seguinte. O contrato não foi fechado com desconto de 34%, tá? Aí ele vai e faz o quê? Tira esse aqui da execução, que ele tinha dado o desconto, ó. Tinha dado o desconto aqui. Então o que acontece? Desequilibrou. O desconto final foi de 11,8%.
Então a gente não está falando de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desequilibrou. Não teve o equilíbrio econômico-financeiro, porque o desconto que ele tinha dado no começo, ele já não deu nesse. Tá? Eu não sabia desse aqui, foi algo que eu aprendi recentemente, foi justamente nesse curso de auditorias. Está lá disponível. Tá? Superfaturamento. Isso aqui, enfim, não vou demorar muito. Uma coisa que eu ia falar para vocês, eu até indico no final, é a leitura dos relatórios da CGU. Você vai lá, eu indico o site Pesquisa de Relatórios. Aí você tem como aferir isso. Eu estou aprendendo bastante lendo esses relatórios. Tem um lá muito interessante do BRT daqui, em que tem várias dessas coisas. Superfaturamento, sobrepreço, como ele descobre sobrepreço, jogo de planilhas, enfim. A gente aprende bastante com o que os outros já sabem, não é mesmo? Então eu recomendo isso para vocês. Isso aqui é do BRT, então o superfaturamento, ou melhor dizendo, isso aqui foi uma auditoria em 5 escolas do município de Barcarena, se eu não me engano. Tá? Então o que é o superfaturamento? É quando eu faturo algo que não existe. Então, por exemplo, a prefeitura, nessas 5 escolas aqui, disse que havia executado 62%, quando eles foram lá, tinha executado só 57%, e assim sucessivamente, de modo que nas 5 escolas a prefeitura havia indicado um percentual de execução de 83%, quando o verdadeiro era de 68%. Então ela havia pago 6 milhões, quando deveria pagar 4.900. Então o superfaturamento aqui foi de R$ 1.092, tá bom? R$ 1.092.000. E o resultado é esse que a gente conhece, né? Obras inacabadas, crianças que não têm creche, né? Sala de aula para estudar, e o futuro do Brasil sendo atrasado. Se a gente olha numa visão micro, né? É só uma escola lá em Barcarena, mas a gente sabe que isso tem em todo o Brasil e tem um impacto, né, de crianças e gerações que são afetadas. Já o sobrepreço, não. O sobrepreço é quando o preço unitário está acima do valor de mercado, não é mesmo? E esse aqui sim é o do BRT. Eu achei bem legal ler, não consegui evidentemente ler todo o relatório, mas essas partes eu li. E é muito interessante como eles descobrem no preço, na formação do preço unitário, tá certo? Esse sobrepreço. É muito interessante quando você pega ali que eles têm que dar o demonstrativo, né? De como faz, de como chegou naquele preço unitário de um serviço. Então, às vezes, um concreto, vou passar um concreto aqui na pista do BRT. Só que o concreto tem um caminhão que produz, não é mesmo? E às vezes eles mudam ali a produção do caminhão. Em 1 hora o caminhão produziria tantas toneladas. Eles dizem que o caminhão produz menos, para precisar de mais, precisar pôr mais custo na obra. Tá? E aqui mais exemplos. Os percentuais são bem significativos, né? 500% de sobrepreço. Uma coisa que eu queria também mostrar para vocês é que a gente também aprendeu nesse curso de auditoria. Não sei se vocês já ouviram falar da curva ABC. Já ouviram falar? Querem que a gente mostre aqui? Bora lá. Deixa eu ver aqui qual é. Ctrl. Tá. Então aqui a gente tem um orçamento de um item apenas da planilha, tá? Ó, é um item grande, tá aqui os valores. Deixa eu ver aqui. A quantidade, o preço unitário, então o preço total, tá certo? Cada um dos itens aí. O que a gente faz? A curva ABC, para que ela serve, né? Falei, mas enfim, para que ela serve? Vou levantar aqui para vocês verem melhor. A curva ABC serve para você ver o que interessa. É uma técnica, inclusive, parece da administração, de você vai ver no estoque o que interessa. Então, tem uma teoria de que, às vezes, 20% dos itens, eles correspondem a 80% do valor do seu patrimônio, digamos ali, que está naquele estoque. Então, ao invés de olhar 100 itens aqui, vocês vão ver no final, vou conseguir olhar 16 ou 14.
Então 16 ou 14 já vou olhar 80% da obra. Já é uma amostra significativa e já é suficiente para mim. Tá? Essa é a ideia da curva ABC. Vocês vão ver que por que ABC, o A significa 80%, B 10% e o C outros 10%. Às vezes o A é 70%, o B 20% e o C 10%. Tá, vamos lá. Então a gente colocou aqui, novamente, o item da obra, valor, a quantidade, valor unitário e valor total. O que eu faço? O que a gente faz? Você vem e seleciona aqui e você ordena o maior valor, do maior para o menor. Os itens mais relevantes primeiro. Então eu venho aqui, bora ver se vai dar certo. Ontem de manhã fiquei testando isso. Na hora H geralmente não dá certo, né? Tá. Então o maior valor aqui descoberto foi esse, 52 mil. Deixa eu só pegar aqui o total. Aqui. Deixa eu ver se eu já tinha aqui isso. Eu não coloquei o valor total, deixa eu colocar aqui. Tá. É que esse computador não dá a soma. Então, o valor total desse item da obra é 378.337,40. Decoraram aí? Que eu sou, às vezes, 378.337,40. Aí eu vou fazer isso aqui para facilitar. Bom, deixa eu mostrar a próxima que aí vocês vão entender. Eu vou colocar aqui do lado agora qual é a participação de cada item no valor total. E depois eu vou fazer o valor acumulado de cada um deles. Vou mostrar para vocês como a gente chega nisso. Então aqui é só fazer uma razão simples, né? Igual a isso dividido por isso. Vou pôr aqui em percentual. E aqui também. Tá? Então vou repetir essa fórmula, espero que dê certo. Tá? Então vejam bem, esse primeiro item aqui corresponde a 13,97. E aí vocês vão vendo que vai diminuindo, certo? 12, 9, etc. Então vou fazer, esse aqui é igual a esse. Esse aqui vai ser igual a esse de cima, mais ele. Tá? Que ele vai me dar o acumulado. E aí aplicando-se isso a todos. Então vejam só que interessante. E aí vem a próxima planilha. Posso pôr? Aqui já está bonitinho, né? Deixa eu diminuir que acho que vai dar para ver melhor. Dá para ver? Conseguindo ver? Tá? Então olha só, nesse mais clarinho, vejam só quantos itens a gente tem. Do 2 até o 16. Né? Então 14 itens. 14 itens correspondem a 80% da obra. Então, para que eu vou ver 100 itens aqui, ó, praticamente, se eu posso já pegar 80% do valor da obra e olhar só 14? É isso que eu vou fazer. Então, vou olhar superfaturamento, aí tu até desanima, assim, de tanta planilha, né? Então,
como é que se faz? Você faz essa curva ABC, porque você tem como ver o percentual que interessa mesmo. Então, o A corresponde a R$302 mil, de uma obra de 378, né? O B 40 mil e o C 35 mil reais. Tá bom? Como você faz isso? Você bate no Excel ou você faz Ctrl-C, Ctrl-V de algum arquivo? Infelizmente é batendo no Excel mesmo. Isso é o que dá mais trabalho. Porque fazer o ABC, a curva ABC em si é fácil. Mas o que dá trabalho é digitar esses negócios aqui. Concreto, Conceixo, FCK, não sei da quanto. Dá trabalho. Mas, enfim, é o nosso trabalho, em parte do nosso trabalho, né? A gente poderia, né? Seria bom se já tivesse isso, mas nem sempre a gente tem. Então, é um meio que a gente tem de analisar. Não, porque escanear ele fica digitalizado, eu não posso manipular dados. Entendeu? Alguns dá. Bom, já está acabando, pessoal. É cansativo, mas já está acabando. Então a gente faz isso. A melhor forma, acho, de você ver sobrepreço, assim, ou superfaturamento, enfim, é ver o que interessa na obra, né? Às vezes tu tem um trabalhão, aí tu vai ver deu um dano de poucos reais, então não vale a pena o esforço. Uma outra irregularidade é a distorção do cronograma físico-financeiro da obra. É chamado jogo de cronograma. Tem um jogo de planilha e tem um jogo de cronograma. Como é que funciona? A proposta é feita, né, os preços unitários superiores ao do mercado nos serviços a serem executados inicialmente. Naqueles que vão ficar para depois, o valor está abaixo. Então o que acontece? Né, o valor global, a lógica é sempre essa, o valor global sempre tem que estar abaixo do orçamento paradigma. A jogada está sempre, né, o que eu vou acrescentar ou diminuir depois, ou então o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Então esse é o caso do jogo de cronograma, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Às vezes ele já é um indício de abandono da obra, porque como alguns preços mais relevantes estavam acima do valor de mercado, ele executou. Aí depois ele abandona a obra, porque aí ele já teve mais que o lucro, né? Ele já até desviou recursos. Então, isso é um indício de que ele pode vir a abandonar a obra. Tá? É o chamado jogo de cronograma. Enfim, aqui tem uma decisão do TCU. Uma coisa que às vezes a gente não se atenta é para a prorrogação dos contratos. Principalmente se tratando de obra, né? Obra pública. Por quê? Porque isso tem um preço. Quanto mais demora, maior é o custo. Quando a gente, sei lá, vai comprar um apartamento, não tem um vigia lá da obra? Mesma coisa para uma obra pública, tem um vigia, não só o vigia, né? Então aqui é um exemplo, a administração da obra, às vezes aquele primeiro item lá da planilha a gente nem olha, mas esse aqui era um exemplo que estava inclusive com sobrepreço já de 20%, no caso do BRT aqui. E se prorroga de forma injustificada o contrato, isso vai gastando o dinheiro da administração, porque vai tendo que a administração da obra. Então, prorrogações injustificadas, embora aparentemente sejam inofensivas, elas podem causar dano. Tá? Outra coisa, na execução do contrato, né, que a gente tinha falado no começo, a empresa noteira, é aquela que só emite notas, mas não presta serviço. Você lembra daquelas irmãs? As irmãs metralha, né? Elas voltaram. Eu não achei nenhuma com características assim mais paraenses, então teve que ser essas aqui, porque paraense não rouba, é só os dinamarqueses. Tá? O que eles descobriram? O caso, até passei os documentos para vocês. Tá? Eram 40 municípios envolvidos. Envolvia recursos municipais, federais e, obviamente, estaduais. O que acontecia? Essas 3 empresas, se lembra, ganharam a licitação lá, que era aquele rodízio e tal. O que acontecia?
infelizmente a gente não tem como ter acesso a isso, só uma quebra de sigilo fiscal, né? Então, só pedindo documentos de algo que já foi descoberto. Essa empresa A, ela disse que vendeu medicamentos, tá certo? E emitia notas fiscais para a prefeitura e tal. Só que quando eles foram ver, ela nunca tinha recebido medicamento na empresa. Então era uma empresa fantasma, ela não existia. A mesma coisa é essa. Por que ela é noteira? Porque ela só emite nota. Ela emite algo que ela não tem. E nesse caso dessa última aqui, ela até tinha recebido medicamentos para revender. Só que ela tinha recebido, digamos assim, uma parte, que eu acho que era 500 mil reais, e tinha vendido 7 milhões e meio de reais. Então, embora ela não fosse uma empresa fantasma, havia aqui sim um desvio de recursos, né? Uma fraude patente, porque ela tinha vendido muito mais do que havia recebido, comprado. E aí volto, né, aquele exemplo para a gente se atentar, né, quem faz construção, suprimentos de informática, alimentos em geral, etc., é um indício de que é manoteiro. Esse aqui também é muito comum, né, na execução dos contratos, a gente vê antecipação de pagamento, a gente sabe as fases da despesa. E nesse caso, lembra daquele caso das merendas escolares aqui do Estado, que a gente citou, da situação emergencial? Pois é, o Estado pagou praticamente tudo em dezembro de 2008, só que muitos gêneros alimentícios só foram fornecidos meses depois. Então, às vezes, isso é um prejuízo para a administração e é um lucro para a empresa. Por mais que ela preste o serviço, aquele dinheiro pode ser colocado para render, capital de giro, etc. E aqui eu termino, porque foi no dia da palestra, à tarde, saiu essa operação, que foi feita lá no Ceará e no Piauí. Para mostrar justamente isso, que tudo que a gente viu, às vezes acontece tudo ao mesmo tempo. Não é mesmo? A gente vê de forma isolada para fins didáticos, né? Mas acontece tudo ao mesmo tempo. Então, o que eles descobriram? Os principais investigados já tiveram vínculos com dezenas de pessoas jurídicas, das quais 68 teriam recebido verbas públicas de 171 municípios cearenses. Dentre as fraudes detectadas estão superfaturamento na execução dos contratos, prática de falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, múltiplos vínculos societários entre as empresas e utilização de pessoas jurídicas de fachadas e de pessoas em contratações públicas promovidas por prefeituras. Conforme a Polícia Federal, a organização criminosa utilizava empresas controladas pelos investigados para vencer licitações e receberem altos valores do poder público. Eles faziam uma espécie de rodízio entre as empresas para não chamar a atenção das autoridades. Parte dos recursos era desviada através de superfaturamentos e inexecuções dos contratos. Isso por 12 anos. Então, eles são bastante pacientes, não é mesmo? Eles sabem que às vezes não adianta você ir com muita fome, não é mesmo? Porque vai chamar a atenção. Então a gente está vendo aqui 68 empresas, não é mesmo? Bom, eu termino sugerindo essa bibliografia, mais uma vez, o livro Nobre Deputado, indicação da doutora Deila. É um livro muito bom para ler, para pensar como funciona mesmo a política no Brasil e como as licitações e a execução de contratos estão relacionadas com isso. E o outro é esse aqui, da Editora Fórum, recomendo. Estou ganhando R$5 por livro, tá bom? Brincadeira. Brincadeira porque está sendo gravado. E assim, ó, só para mostrar para vocês, ó, ele dá vários exemplos práticos, tá? Como detectar fraudes, ó, o caso da empresa lá. E é legal que no final ele faz até um checklist do que você deve olhar, uma matriz de risco, enfim. Nessas horas a gente nunca acha, né, a página, mas enfim. A ata de registro de preço foi publicada hoje, dos livros, né? Então, já é uma boa dica para solicitar esse exemplar. É o tipo da coisa, né, que
a gente não vai recorrer ao Celso Antônio, Bandeira de Melo, né? A gente tem que ir para isso, para quem trabalha com a prática. A doutrina, a teoria é muito bom para as consequências jurídicas, não é mesmo? Mas a detecção ou prevenção, enfim, esse livro é muito bom porque é prático. São 2 auditores da CGU. E eu também sugiro a leitura dos relatórios da CGU. É só digitar no Google, pesquisa de relatórios CGU. Aí tá lá, e você pode pôr, eu coloquei por estado, coloquei o estado do Pará. Aí tinha várias auditorias da CGU e a gente aprende, né? Sempre que a gente lê essas coisas, a gente aprende, porque são pessoas que já têm muito mais experiência, né, do que a gente. É isso. Agradeço a atenção. Lorde, você mencionou também que tem um manual público, né, de auditoria, além desses livros? Sim, Chama Curso de Auditoria de Obras Públicas. Não me lembro direito o nome, mas eu posso tirar foto lá e mandar no grupo. Muito bom, mostrar. Muito bom. Alguém está aberto para colocações, comentários, dúvidas? Alguém? Mais para cá. A informática ali me recomendando ficar mais para cá. Acho que o pessoal está tímido, tenho certeza que tem dúvidas aí. Mas Lorde, assim, agradecer a sua aula mesmo. Acho que ninguém vai encarar agora a licitação nos seus gabinetes como encarava antes. Tenho certeza disso. Você demonstrou como tem muitos métodos sofisticados de fraude, né? Então a gente precisa ter métodos igualmente sofisticados de detecção disso. Não dá mais para ficar só vendo se tem preço do edital de R$200. Isso aí é aquela fraude ainda muito primária que acontece ainda, né? Não podemos esquecer de ficar vendo preço de edital. Índice contábil também, que às vezes botam uns índices contábeis acima do normal. E para expandir o olhar para além da licitação, até para a fase interna, né? E também para a fase especialmente de execução, né? E a gente agradece muito a sua palestra. Os slides ficarão disponíveis aí, né, para todos os servidores e membros do MPC. E eu já vou convocar uma reunião segunda-feira para a gente tratar disso aí. Desses métodos de detecção da licitação. E outra coisa também que a gente gostaria de falar, que é aniversário de um procurador, né? Amanhã, não hoje, né? Dr. Guilherme Sperry, fazendo 34 anos, né? Ele que nasceu em Porto Alegre. Tô brincando, eu brinco com o Guilherme que ele é gaúcho. Ou do Paraná, né? Que são os 2 estados mais que a gente sempre lembra ali da região sul, né? Mas tem um terceiro que é ali o do meio, o abençoado estado de Santa Catarina, né? Ele nasceu naquela ilha das maravilhas, que é Florianópolis. E a gente gostaria, vamos cantar um parabéns pro Guilherme aí, então, pegando carona nessa aula magna que tivemos hoje. E, além disso, vai ter um bolo. Vem aqui, Carol. Eles estão aqui só mandando pra mim. Eu tô improvisando aqui. Lá na secretaria tem um bolinho pra todo mundo, tá bom? Vai ser como se fosse um coffee break do evento de hoje, tá bom? E o melhor que vai ser custeado apenas pelo gabinete, né, do Dr. Guilherme. Muito obrigado, gente. Até a próxima aí. Até mais.